A ansiedade te faz viver como uma palha ao vento, mas Deus te chamou para ser árvore plantada junto às águas. Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Regislaine Rosa, sou terapeuta integrativa. Eu ajudo mulheres ansiosas a reencontrarem segurança emocional e diminuir os sintomas de ansiedade. Esse é um vídeo muito especial, de uma série especial que está nascendo nesse dia, hoje, dia 2 de agosto de 2026, domingo. É o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero trazer aqui. Eu quero contar um pouquinho a história do porquê que vai nascer essa série, do porquê está nascendo esta série. Esse é um vídeo tão importante, eu vou contar para vocês. Essa já é a segunda vez que eu estou gravando, porque eu gravei a primeira vez, ficou lindo o vídeo, me emocionei, chorei, ficou pronto. E o vídeo simplesmente desapareceu. O vídeo não processou. Eu estou fazendo a gravação aqui pelo aplicativo do Zoom. O vídeo sumiu, o vídeo expirou. Mas eu sei que quando a gente está trabalhando para Deus, quando a gente está fazendo coisas que vai levar luz para outras pessoas, é normal que alguma coisa tente atrapalhar. Então, se eu preciso gravar 100 vezes esse vídeo, eu vou gravar 100 vezes, porque eu quero que essa mensagem chegue até você. E enquanto eu tomo aqui minha água, eu quero que você já comente aqui embaixo de qual cidade que você está me ouvindo, e deixe aqui o seu like e se inscreva no canal. Deixe o sininho das notificações ativados para você ser avisado de todas as mensagens. Bom, dito isso, vamos lá. Essa é uma série que nasceu de um desejo entre mim e meu irmão Hamilton, que faleceu há 3 anos. Vou contar um pouquinho da história desde o início para que vocês possam entender, contextualizar e entender por que que eu vou fazer essa série de vídeos aqui para vocês no YouTube, ok? Quando nosso pai faleceu em 2017, eu sofri muita depressão, eu fiquei com muita ansiedade, fiquei com muita insônia. Eu sofri muito com o luto. E foi buscando ajuda para me tratar que eu conheci as terapias integrativas. E eu fiquei tão maravilhada com toda a ajuda que eu recebi. Eu estava sofrendo ali há mais de um ano, fazendo tratamentos convencionais que não me trouxeram alívio. E quando eu encontrei as ferramentas das terapias integrativas que me ajudaram, eu fiquei realmente muito impressionada, muito maravilhada. E eu decidi que eu queria estudar aquilo, que eu queria me formar como terapeuta e que eu queria me preparar para ajudar outras mulheres que sofressem aquilo que eu estava sofrendo. Nesse momento, eu era concursada do Banco do Brasil, já trabalhava no banco há mais de 10 anos. E todo mundo achou uma loucura, tipo assim, como assim? Não tem nada a ver ser formada em administração, finanças, controladoria, a parte de exatas não tem nada a ver com você. Mas aquilo virou um chamado no meu coração, um caminho que trouxe cura para mim, não poderia ficar só comigo. Eu não queria esconder aquilo só para mim. Eu queria mostrar aquilo para todo mundo. Eu queria contar para todo mundo como foi que eu melhorei, como foi que eu voltei à vida, como foi que eu voltei a sorrir depois de um ano em sofrimento intenso, com tristeza, com depressão, com ansiedade, com toda aquela ausência que o luto trouxe, né? E nesse momento, a primeira pessoa da minha família que ficou do meu lado e que me apoiou foi meu irmão. E ele disse para mim: faz, Regina, faz, vai dar certo, estuda, se forma. Nós vamos fazer um canal do YouTube para você, nós vamos gravar vídeo, nós vamos fazer meditação, oração, vamos fazer, vamos fazer. E aí ele criou esse canal aqui para mim. Quem criou esse canal foi o meu irmão Hamilton. Criou o canal Regislane Rosa para mim. Eu não sabia mexer nada aqui no YouTube, não sabia mexer em nada em internet, não sabia fazer edição de vídeo, não sabia nada. Mas eu entrei para o curso, eu me formei como terapeuta em maio de 2021 e, enfim, comecei a atender e o meu irmão sempre me apoiando. E teve uma vez, bem no comecinho da minha carreira, que nós fizemos uma série de 30 dias de alívio imediato. 30 dias onde eu fazia áudios ali em um grupo do WhatsApp, um grupo privado, para algumas das seguidoras que se cadastraram, entraram ali no meu grupo. Todo dia elas recebiam ali um áudio diário, com reflexões, com meditações, com afirmações positivas. E todo mundo que participou gostou muito, falou: nossa, tem que ter vídeo todo dia, tem que ter vídeo toda semana. A gente adorou que te ouvir, só de ouvir sua voz a gente já fica mais calmo. Isso não pode parar. E nesse momento, eu e meu irmão, a gente fez um plano. A gente falou assim: ó, nós vamos nos organizar.
para a gente fazer aqui 30 vídeos. E depois que tiver 30 vídeos prontos, nós vamos programar eles para sair aqui um por dia. E nós vamos continuar gravando e produzindo e tal, que essas mensagens têm que chegar a mais pessoas. Mas corre, corre do dia a dia, meu irmão com o supermercado, ele tinha também um aplicativo aqui na cidade que tomava muito tempo de estudos, de planejamento, de coisas, né, de fazer os aplicativos lá, que eu nem entendo como que é a palavra técnica. Eu também ainda estava dividindo entre Banco do Brasil e entre terapias, então durante o dia eu trabalhava durante 8 horas, 8 da manhã até 5 da tarde, ficava no banco, chegava em casa 5, meia, 6. Ainda morava fora, então eu vinha para Itaguara somente no final de semana e aquele plano foi ficando ali para a hora que tivesse um tempo. Não, assim que tivermos um tempo, a gente vai fazer os roteiros, vou te ajudar a gravar e tal, e tal, e tal. Os primeiros vídeos, muitos deles, meu irmão que gravou e que editou para mim também. E aí, o que que aconteceu? Às vezes a gente fica deixando tudo muito para depois, e quando foi no dia 31 de maio de 2023, o meu irmão sofreu um AVC e 9 dias depois ele faleceu. 8 de junho de 2023, meu irmão se foi. E esse plano de gravar as mensagens aqui para o YouTube, de trazer orações, de trazer as meditações, ficou parado, ficou engavetado. E dentro de mim, como aquilo era um sonho nosso, eu acreditava que eu nunca seria capaz de fazer sozinha, sem ele. Eu avisei pra vocês que era uma série emocionante. Vai ser assim mesmo, mas vai ser. E essa semana teve um dia que eu estive na casa da minha mãe, que é embaixo da minha casa. A minha mãe foi pra roça, enfim. Eu fui lá aguar as plantas, entrei dentro da casa dela e tem uma foto do meu irmão bem na sala, uma foto linda dele. Uma foto de um dia que ele esteve na casa da minha mãe e ela não estava, ela estava caminhando, sei lá, tinha saído por algum motivo, não lembro qual, ela não estava em casa. E aí ele tirou uma selfie lá na cozinha dela e mandou no WhatsApp dela: Oi, estive aqui e deixei um beijo para você. Nós revelamos essa foto. E essa semana eu estive, né, lá na casa da minha mãe, ela não estava lá. Eu fui lá, fiz algumas coisas que precisava fazer na casa dela. E eu senti tão forte assim. Sabe quando você sente o cheiro da pessoa? Eu senti o cheiro do meu irmão ali. E nesse momento eu entendi, cara, eu posso começar a gravar essa série. Porque eu não tô sozinha. Ele tá aqui comigo. Enquanto eu viver, ele vai viver dentro de mim. Então, nós vamos gravar essa série a partir de agora. Às vezes a gente perde tanto tempo esperando o momento perfeito, a hora certa. E sabe de uma coisa? A hora certa é o aqui e o agora. Às vezes, quando a gente vem aqui para as redes sociais, existe uma pressão interna e externa muito grande de ter que estar perfeito, de ter que estar com uma maquiagem boa, de ter que estar com o cabelo ótimo, de não estar gripado, não estar com o nariz entupido. Esses dias, gente, eu estava participando de um curso em que uma das alunas teve a audácia de criticar a professora, a nossa mentora, que estava gripada e estava ali entregando o seu melhor, entregando o seu tudo, mesmo estando gripada. Então, a gente sabe que tem muitas críticas. Eu sei disso, né? Os famosos haters, né? Mas eu sei de uma verdade maior. Quando Deus nos chama para uma tarefa, para um propósito, para algo em que Ele queira te usar como instrumento, não é sobre a gente. É sobre as pessoas que Deus pode curar, usando a gente como instrumento. Na terapia é assim, nos meus atendimentos é assim. Às vezes eu não tô bem, às vezes eu tô gripada, às vezes eu tô com alergia, às vezes eu tô com saudade dos meus que já se foram, né? Meu pai, meu irmão, minha tia, tantas pessoas. Mas não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu quero, aquilo que é gostosinho pra mim. É sobre as pessoas que Deus precisa alcançar por meio do meu trabalho. Então, é dessa forma que todos os dias eu levanto da minha cama e eu faço o que tem que ser feito. E eu percebi que essa série aqui era uma coisa que eu estava procrastinando, mas vai ser do jeito que eu estou, vai ser com o cabelo mais ou menos assim mesmo,
vai ser com essa make basiquinha que eu mesma fiz, e tá tudo bem. Então, não prestem atenção tanto na mensageira, prestem atenção na mensagem. O que importa é a mensagem. E nesse momento eu peço que Deus, que o Espírito Santo de Deus, possa me usar como uma mensageira mesmo, para que a mensagem que Ele quer que chegue, chegue até o seu coração. Talvez você esteja vivendo um momento de ansiedade, um momento de luto, um momento de tristeza, de depressão, de insônia. Não sei o que que você está vivendo, mas eu peço humildemente que Deus possa me usar como instrumento para que a mensagem dele chegue até o seu coração. Então, eu sou só uma intermediária. Bom, vamos então. No ano de 2024, 9 meses depois do falecimento do meu irmão, eu fui diagnosticada com catarata e eu precisei operar com urgência e eu tive um grave problema pós-operatório que eu tive uma dificuldade de adaptação com as lentes. Eu tive uma dificuldade de neuroadaptação. É uma condição bem rara que acontece com 1 a cada 100.000 pessoas operadas de catarata. E era como se meu cérebro não entendesse que tinha uma lente ali. Então, depois da cirurgia, eu fiquei enxergando pior do que com a catarata. E quando eu tive catarata, eu já tive que afastar do trabalho no banco, que eu não conseguia enxergar telas, né? Naquele momento eu cheguei a perder em torno de 50% da acuidade visual para perto. E eu fiquei 9 meses afastada do banco, 9 meses em tratamento, precisei trocar de médico, os médicos demoraram a descobrir o que estava acontecendo comigo, porque fisicamente estava tudo bem. Graças a Deus a cirurgia correu bem, não teve nenhuma inflamação, nenhuma irritação, nenhuma infecção, graças ao bom Deus. Mas eu não conseguia enxergar direito. E aí tentavam pôr um óculos, ficava pior. Aí tentavam óculos para perto, ficava pior. Tentavam óculos para longe, ficava pior. Tentava tudo enquanto é tipo de grau, ficava pior. Aí eu tive que trocar de médico, graças a Deus consegui um médico. Gracinha, o doutor Felipe me acompanha até hoje. E graças a Deus ele trouxe de um dos congressos que ele participou, internacionais, que tinha também um outro caso de uma moça lá do Canadá, que teve catarata congênita, nasceu com catarata, e operou aos 16 anos e aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu comigo. E aí eles estavam fazendo um estudo, fazendo exercícios com ela, ela estava conseguindo recuperar a visão. E aí eu entrei também para esse mesmo tratamento, fazendo exercícios visuais para readaptar, para ensinar meu olho a enxergar com essa lentezinha abençoada que está aqui dentro até hoje, vai ficar comigo aqui, como diz os médicos, até a missa de sétimo dia. Enfim. Nesse período, eu tinha vários exercícios que eu tinha que fazer nos 9 meses que eu fiquei afastada. E um deles era leitura. Eu precisava, durante 2 horas por dia, ler. Aí, claro que tinha toda uma adaptação, precisava pôr uma luminária, porque eu estava com muita dificuldade de ver os contrastes, né? Não tinha nitidez na minha visão. E aí, naquele momento, eu decidi, se eu vou ter que ler alguma coisa, eu quero aproveitar o meu tempo e ler algo que seja importante, que seja significativo para mim. E daí, o que que eu fiz? Eu comprei essa Bíblia aqui com letra gigante, porque eu não conseguia ler coisas pequenas, né? Precisava ler coisas maiores. E assim, é uma letra gigante que não é tão gigante assim, mas é uma letra um pouquinho maior do que a letra de uma Bíblia normal, que não seja essa. Então, os 9 meses que eu fiquei afastada do banco, que eu fiquei em tratamento, foi um período que eu nem saía de casa. E eu ficava só assim, eu ia no Pilates, eu ia na manicure, eu ia no médico, e depois eu ficava em casa e fazendo os exercícios, treinando. Então, tinham várias tarefas que eu tinha que fazer durante o dia. Uma delas era leitura, né? Outras delas eram trabalhos manuais, mexer com plantas para observar detalhes. Tinha um tempo que eu tinha que ficar olhando para longe, tinha um exercício de pôr a mão, de massagear, enfim. Era uma série de exercícios, não vou ficar explicando sobre isso aqui, que não é o objetivo do vídeo. Mas eu sei que eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. E aquele momento foi um momento muito importante para mim, porque foi a primeira vez que eu tive tempo, já que eu estava afastada do trabalho, não estava conseguindo trabalhar, então eu tive tempo para poder realmente dedicar ali 1 hora de oração, conexão com Deus. Então, foi o período mais dedicado a Deus da minha vida. Primeiro que eu estava vivendo um momento muito difícil, né? Pós-luto, com a visão comprometida, né? Tudo foi muito pesado para mim. Vocês pensam uma pessoa
super ativa, que trabalha em duas atividades, né? Eu era bancária, era terapeuta, eu tive que parar com tudo, porque eu não conseguia enxergar direito, não enxergava nem meu rosto direito no espelho. Eu via tudo como se fosse uma névoa, parecia que tinha uma neblina muito densa entre eu e as coisas, e eu via tudo ali muito sem nitidez, tudo muito embaçado. E naquele período eu me agarrei muito a Deus. Foi Deus quem me ajudou a atravessar todo esse período. Então, eu fiquei lembrando dos planos meu e do meu irmão e do que aconteceu nesse período aí da cirurgia. E eu pensei, cara, ao invés de eu criar roteiros de orações e, né, ficar inventando coisas novas, as orações mais lindas estão dentro da Bíblia. Deus já deixou pra gente aqui a oração, as palavras, ele deixou pra gente todo esse mapa. Então, o que que eu decidi? De trazer essa série de vídeos, né, que seriam só de orações, mas fazer dessa série uma série de leituras da Bíblia. E nós vamos começar com a leitura do livro dos Salmos, Salmos de Davi. Então, nesses primeiros dias aqui, a cada domingo vai sair um vídeo, tá bom? Então, já se inscrevam no canal, já ativa o seu sininho, já deixa aqui um comentário para o YouTube entender que é um conteúdo relevante para mandar para mais pessoas. Compartilha também com seus grupos, nos seus status. Me ajuda para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá? E todo domingo vai sair um vídeo, a cada domingo um vídeo, tá bom? E nesses vídeos a gente vai ter uma parte da leitura aqui da Bíblia e outra parte de uma reflexão que eu trouxe desse tema que a gente vai ler relacionado à ansiedade, tá bom? Hoje eu realizo um trabalho com mulheres, principalmente, atendo homens também, mas a maioria do meu público são mulheres. E eu faço tanto atendimentos individuais quanto em grupos de mulheres que têm aí sintomas de ansiedade e precisam voltar ao normal, voltar a respirar com mais tranquilidade, voltar a sentir segurança emocional e segurança no seu próprio corpo. Então, eu quero trazer todas essas reflexões aqui para cá, para que, se por acaso você for uma mulher que estiver sofrendo com ansiedade, ou se você conhece alguma amiga que esteja sofrendo com ansiedade, para você encaminhar essa mensagem para essa mulher, tá bom? Então a gente vai começar fazendo uma oração pedindo a Deus, nosso Pai, que nesse momento possa nos trazer o seu Espírito Santo, trazer sobre nós o entendimento para que tudo aquilo que a gente lê na palavra de Deus hoje possa tocar fundo no nosso coração, possa trazer entendimento, conforto, consolo, fé e esperança para os nossos dias, independente daquilo que a gente esteja passando nesse momento. Vamos lá então? Livro um dos Salmos. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido, será próspero. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha só. Então, esse primeiro salmo, esse salmo número um, né, de Davi, ele traz para a gente aqui algumas reflexões. Ele já começa nos mostrando aqui dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, dos perversos, dos pecadores, né? O caminho da luz e o caminho das trevas, o caminho do bem e o caminho do mal. Aqui entra muito a questão do nosso livre-arbítrio. A gente sabe que existem os caminhos e Deus nos dá escolhas, Deus nos dá a permissão de escolher o caminho que a gente vai seguir. Mas vamos lá, esse salmo então mostra esses dois caminhos, né? Um caminho onde a pessoa vai sendo levada por vozes, influências,
pensamentos, por ambientes que afastam o coração da paz. E o outro caminho, onde a pessoa escolhe se firmar em Deus, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Só Ele quem consegue realmente nos sustentar nos momentos difíceis. E isso fala muito para a mulher que sofre com ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade também funciona como essa voz, essa conselheira do caos, como diz o meu mentor Bruno Gimenez. Ela aconselha, ela sugere, ela assusta, e fica aquela vozinha dizendo assim: não, vai dar tudo errado. Você não vai conseguir. Você vai passar mal. Não sai de casa, não, você vai passar mal. Você tá sozinha, não tem ninguém por você. Você não vai dar conta. Essa é uma das vozes, um dos conselhos que a ansiedade fica aqui, ó, buzinando aqui na nossa cabeça. E sem perceber, a gente começa a andar no conselho do medo. A gente se detém no caminho da preocupação. A gente se assenta na roda dos pensamentos que roubam a nossa paz. Mas o Salmo número 1 nos lembra que existe outro lugar para firmar a nossa mente, os nossos pensamentos. E esse lugar é Deus, é a palavra do Senhor. Quando ele diz que aquele que medita na lei do Senhor, na sua lei, de dia e de noite, é como árvore plantada junto às águas, Deus está falando, o salmista está falando aqui de raiz. Aonde você está fincando as suas raízes? Nas coisas aqui da terra, que são perecíveis e passageiras, ou nas coisas dos verdadeiros tesouros do céu? Então, aqui o salmista está falando de raiz, de estabilidade, de sustento, de vida interior. Porque às vezes as coisas aqui no mundo, elas parecem que estão todas desmoronando. Na minha vida mesmo foi dessa forma. Primeiro a morte do meu pai, depois a morte do meu irmão, depois a catarata, no meio da catarata a morte de uma tia e madrinha muito querida. Foi uma sucessão de acontecimentos que abalaram toda a família. Mas, em todos os momentos, Deus estava ali nos sustentando. Se não fosse Deus na minha vida, eu tenho certeza que eu não estaria de pé hoje. Eu falo isso com toda a humildade do meu coração. Quem me carregou nos momentos mais difíceis foi Deus. Então, dizer que quem medita na palavra de Deus é como a árvore que é plantada junto às águas, que tem raiz, que tem estabilidade, que tem sustento, é dizer isso, que a pessoa pode ter ventos, tempestades aqui do lado de fora, mas a sua raiz está ali firme em Deus. E a mulher ansiosa muitas vezes se sente como uma palha ao vento. Qualquer notícia abala, qualquer mensagem já dispara o coração, já dá taquicardia. Qualquer pensamento ruim às vezes parece ser forte demais. Os pensamentos ruins ficam vindo como se fossem névoas povoando ali a mente. O corpo fica em alerta o tempo todo, porque a mente entende, está acontecendo algum perigo, estamos em risco. Vamos preparar esse corpo para correr, para fugir ou para lutar, ou para congelar e fingir de morto e não fazer nada. Não é assim que acontece na natureza? O nosso corpo é um corpo como o corpo dos animais, né? Nós somos os humanos aqui, tem o corpo físico, é a mesma característica primitiva dos animais. Quando o animal está em perigo, o corpo dele vai preparar ele para lutar, para fugir ou para fingir de morto. E com a gente é a mesma coisa. Quando vem a ansiedade povoar aqui a nossa mente, tirar as nossas emoções do nosso equilíbrio, isso vai gerando um alerta na nossa mente que vai preparar o nosso corpo para correr, fugir, para lutar ou para paralisar. E às vezes é isso que a ansiedade traz. Nem sempre a ansiedade é só quando a pessoa fica agitada, nervosa e muito acelerada. Às vezes a pessoa paralisa. Às vezes a pessoa, eu tô procrastinando. Às vezes a pessoa tá ali paralisada, sem conseguir dar o próximo passo. Por quê? Porque o corpo está no estado de alerta. E isso cansa o corpo, cansa a nossa alma, cansa a nossa mente, cansa as nossas emoções, cansa até as pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes não sabem lidar com aquele sentimento que está aqui dentro da gente. Mas Deus não nos criou para a gente viver sendo levados aí pelo vento como uma palha.
Deus te chama para ser como uma árvore, firme, com raiz, com direção, com alimento, com presença. Na medicina chinesa, a gente estuda isso, que o nosso corpo precisa de sustentação, né, que os pés têm que estar firmes no chão para o corpo entender que tem base, que tem raiz, né, que a cabeça não está solta no meio dos pensamentos, ela está aqui, ó, firme, fixa no pescoço, tem uma coluna sustentando. Então, em muitas coisas na medicina chinesa, a gente tem essa comparação, né, do corpo como uma árvore. E talvez hoje pode ser que você esteja se sentindo instável por dentro. Pode ser que você tenha perdido a alegria, a confiança, ou talvez a sensação de segurança. Talvez você olhe para si e pense: eu queria voltar a ser como eu era antes, antes dessas crises de ansiedade, antes desses pensamentos acelerados, antes dessa instabilidade emocional que eu não sei o que que eu faço com isso. Antes de eu ficar com, dar um comando para o meu corpo e o meu corpo não obedecer. Se você já sofreu com ansiedade ou sofre, você vai entender exatamente o que que eu estou falando. Mas esse salmo te lembra que existe um caminho de volta para a firmeza. E esse caminho começa quando você para de alimentar todos esses pensamentos que te adoecem e começa a alimentar a sua alma com aquilo que te sustenta. Meditar na palavra de Deus não é apenas abrir aqui a Bíblia e ler. Não, não é isso. É você permitir que Deus reorganize aqui dentro aquilo que a ansiedade bagunçou. É respirar e lembrar: eu não estou sozinha. Ninguém nunca está sozinho. Por mais que a gente não veja Deus, a presença dele está dentro de cada um de nós. Mas às vezes é tanto barulho externo que a gente não se permite ouvir a voz interna que está aqui, ó, dentro aqui do seu coração. Então, meditar na palavra de Deus é reorganizar o que está bagunçado por dentro, é respirar lembrando que não está sozinha, é voltar para o agora com fé e é deixar a presença de Deus regar as partes lá dentro de você que às vezes estão secas dentro do seu coração. Porque quem está plantado em Deus pode até enfrentar ventos, mas não precisa ser levada por nenhum deles. Hoje eu espero que essa palavra encontre você exatamente como você está. Que Deus possa acalmar sua mente, possa fortalecer suas raízes e possa te ajudar a voltar para um lugar de paz, de segurança, de estabilidade e de confiança. Você não precisa viver como uma palha ao vento. Em Deus, você pode voltar a se sentir árvore plantada junto às águas. Então, que hoje você seja não guiada pelo medo, mas firmada na palavra de Deus. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você comente aqui embaixo: eu escolho criar raízes em Deus. Se você deixar essa frase, eu vou saber que você ouviu essa mensagem aqui até o final, tá bom? No próximo domingo eu vou vir com o vídeo 2. A gente vai seguindo, estudando os Salmos e depois vamos para outros livros aqui da Bíblia. Eu espero estar com vocês aqui por muitos e muitos e muitos e muitos, muitos, muitos domingos, tá bom? Mas para isso, já sabe, né? Tem que se inscrever no canal, tem que comentar, tem que curtir para o YouTube entregar isso aqui para um montão de gente, para o canal crescer. E quem sabe em breve a gente conseguir fazer transmissões ao vivo aqui todos os domingos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, abençoar a sua semana e que você me encontre aqui na semana que vem. Um grande beijo no seu coração e muito obrigada.